Irmãos amados, graças e paz, boa noite a todos. A perna está um pouquinho dolorida, ontem a gente jogando futebolzinho, acabei me machucando e isso impediu da viagem que eu ia fazer para os Estados Unidos, estava convocado aí para a seleção. Isso foi bom que nós vamos partilhar, fez falta. O Ancelotti ficou bravo, falou assim, você se machucou jogando aí numa brincadeira aí perto de casa, como é que você faz uma dessa? Mas faz parte. Eu, esses dias jogando futebol, machuquei o joelho. Aí melhorei o joelho, agora machuquei o calcanhar. Estou mancando de novo. Mas faz parte, né? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro. Obrigado, meu irmão. Capítulo 1 dessa carta, os versos de 22 a 25. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 22 até o verso 25, que assim finaliza esse capítulo. Te peço, por favor, que se coloque de pé, à medida que encontrar o texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Você pode se assentar. Antes de passarmos diretamente para o texto, falar um pouquinho dessa carta. Eu gosto bastante dessa carta. Primeiro, pela objetividade do apóstolo Pedro. Quando nós olhamos logo no princípio da carta, verso 2, ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro é curto e grosso, como diriam num ditado popular. Ao falar sobre eleição, se ainda pode existir alguma ideia de banalização nesse termo, Pedro derruba completamente. O eleito é eleito para ser servo de Deus. Ele não é eleito por qualquer coisa e pode viver de uma vida promíscua. A eleição é para que se viva segundo a vontade de Deus. Por isso ele diz, segundo a presciência de Deus. Segundo a presciência de Deus, nós fomos eleitos. Em um segundo lugar, ainda nesse verso, ele diz que para a santificação no Espírito, ou seja, nós fomos eleitos pela obra do Espírito. E ainda nesse verso, ele diz a razão para a qual nós fomos eleitos, que quebra qualquer paradigma de que a eleição é uma bagunça e aqueles que são eleitos vão ser salvos e podem viver de qualquer jeito. Não. Tem uma finalidade na eleição. Somos eleitos para viver em obediência, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Cada gota desse sangue derramado em favor dos eleitos de Deus não há de se perder. É precioso. Quem é eleito para viver em obediência a Deus. Mas Pedro também, nessa carta,
desmente uma falácia que talvez nunca tenha sido tão forte nos dias de hoje. Há quem pregue que o crente não vive sofrimentos, ou melhor, se está vivendo sofrimentos, não é crente. Se de repente não fica rico ao longo de sua vida, de alguma maneira não andou com Deus. É isso que nós temos ouvido falar. Mas Pedro é categórico ao dizer, repare comigo o verso 6, ainda do capítulo 1. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ainda falando sobre sofrimento, no capítulo 3, verso 13, ele diz, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. No verso 17 do capítulo 3, ele diz, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Então aqui fica claro que, mesmo salvos, mesmo regenerados, mesmo servos de Deus, é possível que nessa terra ainda sofremos, ainda vamos participar de muitas coisas que vão nos magoar. Tanto se ficarmos ricos, ou se de alguma maneira não vivermos uma vida sofrida, louvado seja Deus. Mas isso não é pré-requisito de que Deus está contigo só por conta disso e o sofredor não tem partilha nesse reino. Os crentes sofrem também. Sofrem, são perseguidos. E assim é que é a vida do crente. Mas há uma outra coisa que eu gosto bastante aqui. Talvez hoje muitos vivam uma vida liberal, uma vida promíscua, achando que isso está certo e dizem às vezes em frases muito categóricas, eu sou muito melhor que aquele que está na igreja, ou assim, eu posso fazer o que eu quiser. Pedro diz que somos livres, sim. Veja o verso 16 do capítulo 2. Como livres sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivemos como servos de Deus. Somos livres, sim, mas isso não é pretexto para vivermos segundo a nossa própria vontade, mas sim em obediência ao Senhor. Portanto, fazendo um panorama muito breve dessa carta, agora nós chegamos, de fato, nos versos a qual nós lemos. É interessante porque Pedro escreve essa carta e logo no primeiro verso ele diz para quem ele estava escrevendo. Ele está dizendo aqui que no verso 1 que escreve aos forasteiros da dispersão na região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. E às vezes nós passamos muito rápido por aqui, mas isso confere uma localização muito grande. Era uma região da Ásia Menor que era aproximadamente cerca de 8 estados do Rio de Janeiro. Você imagina? Era uma área muito grande e Pedro estava preocupado com o desenvolvimento espiritual desses irmãos. Veja que no verso 12 do capítulo 5, ele vai mostrar essa preocupação e aonde ele quer chegar. Ele diz, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Nela estáis firmes. É essa a preocupação do apóstolo Pedro, que aqueles irmãos permanecessem firmes na graça de Deus. E agora, verso 22, Pedro nos lembra da purificação desse povo.
E aqui é interessante a gente entender o que é esse processo de purificação. Se nós olharmos para o processo de purificação como a retirada de substâncias que estão ali contaminando uma outra determinada substância a fim de torná-la pura. Interessante perceber que para que algo seja purificado, um processo precisa acontecer. O processo precisa acontecer. Essa purificação não é algo instantâneo, não acontece de forma autônoma. Na Inglaterra, tem um rio chamado Tâmisa. Esse rio, na década de 1950, foi dado como morto, por assim dizer. Totalmente contaminado por uma série de fatores. Poluição industrial, o avanço de muitas moradias próximas ao rio. E esse rio era um cartão postal que passava pela Inglaterra e na capital, que passa até hoje, na capital da Inglaterra, Londres. Esse rio estava totalmente morto, inóspito para os animais, para um banho, enfim. Quando chega na década de 50, os ingleses tomaram consciência de que aquilo não poderia ficar dessa forma e interviram com um processo de purificação, uma série de projetos ambientais para tornar aquele rio límpido novamente, para que fosse de novo um marco histórico para o país, para que fosse habitável aos peixes, convidativo a um banho, uma pescaria. E assim, essa purificação transformou aquele rio em um exemplo global de gestão ambiental bem-sucedida. Mas assim como um rio restaurado volta a manifestar vida, Pedro mostra que a purificação espiritual produz evidências visíveis. Pelo menos precisa ser assim. Uma vez purificados por Cristo, não faz sentido nenhum a vida se assemelhar com aquilo que foi o passado. É preciso que seja evidenciado os efeitos dessa purificação. E a primeira evidência que essa purificação apresenta é o amor. Portanto, em primeiro lugar, a purificação produz amor, amor cristão. Verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, que seja de forma ardente. Pedro exorta esses irmãos, ressaltando o seu compromisso, uma vez que foram purificados. É interessante que essa expressão, tendo purificados, ela, no texto original, é usado um verbo que está no tempo presente e na forma perfeita. O que isso significa? Que é interessante para a gente trazer para dentro desse contexto. Essa purificação, ela tem efeitos completos no momento em que acontece. Então, uma vez purificados para sempre. Mas essa purificação, e essa é a riqueza do texto original, essa purificação tem efeitos futuros. E como essa tradução também pode ser consagrar, ou seja, separar, isso traz uma riqueza para o nosso texto aqui muito grande. Se nós uma vez fomos purificados, e isso é de forma eficaz e perfeita, fomos purificados, e essa purificação ainda segue com efeitos contínuos para a posteridade, se isso é uma consagração, se isso é uma separação, aqueles que são purificados não podem ficar escondidos. Precisa se manifestar o fruto dessa purificação. Precisa ter evidências dessa purificação na nossa vida. Portanto, uma vez purificados em obediência, essa purificação precisa ser exposta em atitudes.
Mas que atitudes são estas? E aí é para pensarmos. O apóstolo Pedro diz que amando uns aos outros ardentemente e de todo coração. Mas talvez seja preciso nós definirmos amor à luz da Bíblia, amor cristão, porque talvez o termo amor tenha sido banalizado ao longo do tempo. E é possível que nós amamos mais os nossos animais que temos em casa do que muitas pessoas. E eu sei que às vezes é duro falar isso, porque o seu cachorrinho que você tem em casa é muito teu amigo. Eu sei porque eu tenho uma cachorrinha em casa que quando eu chego do seminário, ela pode estar o frio que for, que ela está lá me esperando. Às vezes ela está lá, ela corre. Mas isso não muda o fato, irmãos, que o Senhor exige que nós amemos uns aos outros ardentemente e muito mais aqueles que estão numa vida de sofrimento, distantes do Senhor Jesus. Tem se dado tão pouco valor às pessoas. Falta de amor cristão. Talvez distorcemos ao longo do tempo a verdadeira definição do que é amor. Pedro aqui nos mostra que o verdadeiro amor, o amor cristão, é expresso nos relacionamentos vividos de maneira correta. E viver esse amor cristão de maneira correta é sempre sob a ótica de quem? Do Espírito Santo, que nos conduz, que é o nosso consolador. Portanto, como a Brendinha cantou aqui, nós recebemos o perdão, mas que coisa difícil é para nós perdoar. Às vezes dizemos aquela frase, está perdoado, mas deixa ele para lá e eu para cá. Mas Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou para manifestar esse amor cristão. Isso precisa jorrar no coração daqueles que servem a Deus. Porque isso vai para além de um abraço, um beijo, um saber como está, mas isso é fundamental para que se haja comunhão. O que Pedro está preocupado aqui é que a comunhão não se esfrie. Ele vai prosseguir nessa ideia e nós vamos perceber no capítulo 2, verso 5, o propósito disso. Ele diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para quê? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, a preocupação de Pedro em que os relacionamentos sejam vividos sob a ótica do Espírito Santo, preocupados em amar uns aos outros ardentemente, de forma não fingida, com um coração deleitoso pelo irmão, é porque nisso consiste a comunhão, e só assim seremos casa espiritual, a fim de produzirmos sacrifícios agradáveis a Deus. É nisso que Pedro está preocupado, porque é assim que precisa ser a igreja do Deus vivo. Fica claro que, ao nos relacionarmos dessa forma, será totalmente expressa uma comunidade que constitui uma casa espiritual, onde Deus é adorado por meio de ofertas aceitáveis. Não é possível expressar esse amor de forma individual. Lembra da ideia de consagração, de separação para ser servo de Deus? Hoje há quem pense que é possível prestar sacrifícios a Deus de forma individual. É uma dificuldade tão grande de aceitar os erros dos irmãos, que muitos preferem viver isolados. Eu fico aqui na minha, porque a igreja é cheia de problemas.
E aqui eu não estou justificando os defeitos da igreja, não, irmãos. Nós precisamos, sim, refletir sobre a nossa conduta, sobre os frutos que devem ser produzidos da nossa vida. Mas erros vão acontecer. E se nós procurarmos uma comunidade de fé que viva de forma perfeita, saiba, de agora, não vamos encontrar. Portanto, enxergar o erro do irmão, fazer como o pastor disse ao ler o Salmo, confrontar em santidade aquele que está no erro, como muito mais que amigo, mas alguém que foi regenerado de fato. É nisso que consiste a comunhão. É expressando esse relacionamento que somos, sim, como casa espiritual, que produz sacrifícios agradáveis a Deus. Porque às vezes, irmão, nós chegamos no mês de maio e cantamos. Somos corpo, assim bem ajustados. Me ajude aí. Totalmente ligados, unidos. Será que somos mesmo? Muitas vezes, ao sair desse portão, a primeira coisa que fazemos é falar mal do outro irmão. Está errado, completamente errado. Mas coragem para advertir, às vezes nós não temos. Para oferecer o ombro amigo, então, muito menos. Mas na hora do louvor, nós enganamos a quem? Os escolhidos são chamados a se relacionarem uns com os outros. É nisso que consiste a purificação. É nisso que consiste a consagração. É para isso que Deus separa os seus eleitos. Não é separar para ficar separado do mundo e achar que nós vivemos agora uma vida totalmente outra. O mundo é sempre mal e nós somos a parte boa que por misericórdia Deus escolheu. Não é só isso. A separação é para que sejamos nós exemplos de conduta. Nessa mesma carta, o apóstolo Pedro faz uma exortação às mulheres, aquelas que são crentes e têm os seus maridos não crentes. E de forma bem específica ele diz assim: olha, haja com boa conduta, seja exemplo para o seu marido, que sem abrir a boca você pode levá-lo a Deus. Exemplo. E isso se aplica a um lar que um é cristão e o outro não? Se aplica. Pedro diz, mas se aplica também à comunidade a qual nós estamos inseridos, às pessoas a qual nós conhecemos, sendo exemplos, muitas vezes não precisamos nem abrir a boca. Muitos se chegam aos pés do Senhor Jesus pelo exemplo dos crentes, dos eleitos de Deus. Mas o que encoraja Pedro a cobrar daqueles irmãos essa forma de amor? Porque é pesado demais, irmãos. Quando nós nos deparamos com essa ordem do apóstolo Pedro, amar uns aos outros ardentemente, sem falsidade, é uma ordem pesada. Quando nós olhamos para o nosso coração, meditamos um pouquinho na nossa vida, nós percebemos o quanto que isso é difícil. Mas Pedro não apenas manda ou dá uma ordem para que esse amor seja expresso, ele explica o porquê que esse amor é possível. Passamos assim para o nosso segundo ponto: o amor é possível porque fomos regenerados. Ele diz no verso 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanente. Parece que Pedro faz uma inversão, porque agora Pedro está indo na raiz. Nós fomos regenerados. A ordem para amar é qualificada pela ideia aqui do novo nascimento. Então não existe
uma inversão. Pedro primeiro diz que se deve amar uns aos outros ardentemente, com um amor que o mundo não pode dar, com um amor que sem Cristo nós não conseguimos expressar. E é justamente por isso que Pedro está encorajado a dizer ame. Por quê? Porque nós fomos regenerados. Fomos regenerados. É lógico que existe aqui uma responsabilidade humana também. E nós não podemos esquecer dela. Mas essa responsabilidade é alimentada justamente pelo fato de termos sido regenerados. E o novo nascimento, ele é oriundo dessa semente incorruptível. E isso explica o quanto é consistente esse novo nascimento. Não é apenas uma virada de chave de comportamentos. Isso faria do cristianismo não poderíamos nem chamar de religião, mas uma ordem de boa conduta, de princípios e valores, que seria exposto aqui na parede as regras, e seguindo elas estava tudo certo. Mas se assim fosse, o cristianismo seria algo morto. É justamente por brotar agora de uma semente incorruptível é que é possível expressar esse amor. Por isso, Pedro está tão encorajado a exigir desses irmãos amor cristão, sem falsidade. Pedro poderia encorajá-los a amar, justamente porque sabia que aqueles irmãos haviam nascido de novo, agora dessa semente incorruptível. A ordenança para amar é sustentada pela certeza desse novo nascimento a partir dessa semente que não perece. O amor possibilitado e ordenado no verso anterior é possível. É possível por quê? Possível porque nós nascemos de novo. Louvado seja Deus por isso. Mas aqui se acende outra questão. O que há de diferente nessa nova vida em relação às outras experiências humanas? Porque é possível que você, ao evangelizar alguém que vive... Não vou trazer nomes de outras religiões aqui, mas pense comigo. É possível que pessoas que vivam em lugares onde o nome do Senhor Jesus não é primordial, mas podem dizer, olha, depois que eu entrei nessa ordem, eu sou outra pessoa. Depois que eu entrei para essa determinada religião, minha vida melhorou. Depois que nós entramos como família nessa outra religião aí que nem tem Jesus como primordial, nós melhoramos financeiramente, o trato em casa foi melhor, agora consigo educar melhor meus filhos, minha esposa mudou comigo. Isso é possível que aconteça. E aí como vamos explicar? O que diferencia o cristianismo de qualquer outra vertente? O que faz Pedro estar encorajado a exigir amor e saber que eles foram regenerados? A resposta está na natureza da fonte que produziu esse novo nascimento, a palavra de Deus. Por isso, meu irmão,
minha irmã, nunca, jamais desmereça o poder que há na palavra de Deus. Não nas folhas de papel que podem se queimar, mas naquilo que Deus, por graça, preservou ao longo dos séculos. A sua palavra. Nela há poder. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz que ela é poderosa, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Tem o poder de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Quando ele diz isso, ele tem certeza do poder que tem nessa palavra. Então, ao sair para evangelizar esse mundo perdido, não fique procurando palavras bonitas. Não fique se preocupando com a capacidade que você tem. Esqueça isso. Lembre-se do poder que tem nessa palavra. Ela é poderosa para transformar vidas. As palavras hão de ser colocadas na nossa boca. Isso é promessa de Cristo Jesus. Há poder na palavra de Deus. Nós cremos nisso, irmãos. Não podemos deixar que isso se apague da nossa memória. A palavra de Deus não passa. E o texto diz aqui, ela é permanente, ela vai, ela segue. Passam-se anos, homens e mulheres que assim se foram, dizendo que ela era poderosa, e nascem outros tantos, e assim Deus é quem sustenta esses homens e mulheres que bradaram que essa palavra é poderosa, que essa palavra cura, que essa palavra salva. Nós, às vezes, como presbiterianos, somos meio frios nisso. Achamos que é pelo poder da persuasão, pelo muito conhecimento. Esquecemos que há um Deus que conservou essa palavra. Por meio do seu Filho Jesus deu salvação, e agora no poder do Espírito, através da pregação da palavra de Deus. Não é pregação de púlpito, não. Não é só isso, não. Anunciar que essa palavra de fato salva. Que essa palavra de fato tem poder, ela é permanente. Os versos 24 e 25, Pedro diz: pois toda a carne é como erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. E aqui Pedro não está tratando de um aniquilacionismo do corpo, não se trata disso. Carne aqui, para o apóstolo Pedro, o que ele está querendo dizer para nós aqui é que a carne passa. Os homens que se sentiram poderosos ao longo da história da humanidade, todos eles se foram, e os que permanecem aí hão de acabar também. Nós às vezes lembramos desses homens poderosos, mas é possível que nós vejamos a brevidade e a fragilidade da vida do homem, até num período desse de Copa do Mundo. Ontem estava todo mundo revoltado com a seleção brasileira, e lembrando de quê? Lembrando do Ronaldo, do Ronaldinho, que jogaram aí um dia desse. Estavam aí há um dia desse. Mas agora eles não aguentam mais. Estão falando até de dar um monjaro lá para o Ronaldo para ver se ele emagrece para ajudar lá na seleção. Será que vai adiantar? Já envelheceu. Já não consegue mais acompanhar aquela rapaziada de 20, 25 anos de idade. Não consegue. Ontem eu dei um pulinho bobo e me machuquei. Se fosse há 10 anos atrás, duvido que eu tinha me machucado. Até porque 10 anos atrás eu estava bem mais magro. Irmãos, a vida é muito breve. Quando você conversa com uma pessoa que tem lá seus 70, 80 anos de idade, ela começa a falar de coisas da sua infância, parece que ela viveu aquilo ontem. É verdade ou não é? Aí a gente olha para a nossa infância e percebe que ela vai ficando cada vez mais distante. As rugas vão aparecendo, os cabelos vão ficando brancos, e é rápido demais.
E quando vê aquele nenenzinho que você começou a cuidar, com 4, 5 meses, você achava que ia demorar tanto para ele ficar grande. Quando vê, já está adulto, já está pegando um outro ritmo. Quando vê, ficamos velhos, se assim Deus permitir. E a vida passa, se acaba tão ligeiramente. Salomão nos relembra disso. Mas às vezes, irmão, nós nos comportamos como se nós fôssemos eternos aqui. Pensamos em acumular riquezas e achamos que é nisso que está guardado o nosso futuro. Nos preocupamos tanto com o amanhã que pode até nem vir. Sabe quanto nós estamos longe da alegria de saber que Jesus é ressurreto? Falamos isso da boca para fora. Mas se nós confiássemos mesmo que o Senhor Jesus ao terceiro dia ressuscitou para ser a salvação dos eleitos de Deus, nós não vivíamos tão ansiosos como vivemos, tão preocupados com esse amanhã. Lembraríamos sim que a carne passa e a única coisa que permanece é a palavra de Deus. O homem é belo, o homem é forte, o homem é admirado por um momento, mas que rapidamente se acaba. A palavra de Deus, pelo contrário, permanece, gera vida, sustenta essa vida e permanece assim eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. O rio Tâmisa precisou de uma intervenção para que fosse purificado. Nós também. Deus nos purificou, nos regenerou por semente incorruptível, por meio da sua palavra, que é eterna, que permanece, e produziu em nós amor sincero, amor cristão. Esse é o primeiro efeito que essa regeneração precisa evidenciar. E a partir desse amor, todas as outras coisas são distribuídas. Esse amor é a razão pela qual essa esperança não morre. Cristo é a expressão máxima dessa palavra anunciada. Aquele que nos amou quando estávamos contaminados. O rio Tâmisa foi considerado pelos ingleses como um rio morto. Para que houvesse vida, foi purificado. Quando Deus nos encontrou, éramos assim como esse rio, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas Deus nos purificou, nos regenerou, por amor de Cristo Jesus, pela entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nossa carne murcha, nossa força falha, mas a obra de Cristo, mediante a palavra do Senhor, que é permanente, nos sustentará até a consumação dos séculos. Assim Deus nos abençoe. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus. Louvado seja o teu nome.
pela purificação, ó Deus, que assim aprove ao Senhor fazer em nós. Ah, Pai, mas quantas vezes nós não demonstramos essa purificação? Quantas vezes, ó Deus, nós permanecemos como aquele rio que citamos aqui, mortos, inóspitos. Ó Pai, diante da obra tão poderosa, nós clamamos no Teu nome que o Senhor faça demonstrar em nós os exemplos dessa purificação, dessa regeneração. O apóstolo Pedro diz que nós somos povo Teu, raça eleita, sacerdócio santo a Deus, povo separado para ser servos Teus, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Mas às vezes a nossa preocupação está em exaltar o nosso nome. E isso não nos permite ser pedras para as quais nós fomos escolhidos. Pedras edificadas sobre a pedra fundamental, demonstrando assim amor cristão e assim de fato sendo sacrifício vivo, aprazível ao Senhor. Às vezes as limitações, as perturbações do dia a dia nos afastam do Senhor. Sê conosco, Pai. Nos abençoa para que sejamos exemplos de um povo que foi realmente separado pelo Senhor para ser servo Teu, ó Deus. Que nós não venhamos a nos contradizer por coisas tão pequenas, ó Deus. A nossa união é pelo um propósito muito maior que não é nosso, mas é do Senhor. Quebra, ó Deus, qualquer empecilho que venha a impedir que a Tua obra avance. Se há alguém aqui ainda que não foi regenerado, purificado, que seja agora em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é santa, é viva, é eficaz, é penetrante, é poderosa para purificar, para regenerar, para transformar vidas, para dar uma nova direção. Na verdade, para dar uma direção, porque uma vida sem o Senhor é uma vida a ermo, sem direção alguma. Ser com o Teu povo, ó Deus. Assim, ó Deus, cumpre em nós o Teu propósito, para sermos de fato instrumentos para a glória e louvor do Teu santo nome, no nome santo de Jesus que oramos. Amém.